Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, estou de volta, professor Felipe Fazolin na área, muito prazer em te conhecer. Estamos aqui de volta com Plano de História que hoje vai te trazer uma ideia sobre as ideologias europeias no século XIX, para tu conseguir entender o que está acontecendo ali na Europa, que é o centro da chamada civilização mundial, autodenominada por eles, tá? Vale lembrar. O que está acontecendo ali quando a gente fala de ideias que estão surgindo num contexto de intensas transformações tecnológicas e capitalistas. Então essa aula aqui ela vai te dar uma noção e um panorama geral que a partir dessa aula você vai aprender conceitos como nacionalismo, liberalismo, socialismo, anarquismo e pensamento social cristão, que vai te servir como instrumentos para compreender outros assuntos. Isso aqui é só uma aula base para daqui tu partir e ganhar o mundo. Para começar essa história, tu já tem que situar o contexto histórico, o que está rolando aqui na Europa no século XIX. Tu sabe que no finalzinho do século XVIII, 1700 e cadinho, começa lá na Inglaterra a Revolução Industrial. E esse processo de intensa transformação tecnológica gerou intensas transformações sociais e culturais. E elas também foram geradas por transformações político-econômicas desde a Revolução Inglesa. Esse processo da Revolução Industrial começa a se espalhar ao redor da Europa e posteriormente até para os Estados Unidos e para o Japão, só para você ter noção. Só que no Brasil a gente vai ter industrialização lá para o século XX, tá? A gente ainda está um pouco lá para trás. Esse novo mundo industrial está gerando novas realidades, realidades baseadas na miséria de boa parte do proletariado, baseada numa superexploração de homens contra homens, superexploração humana feita pela burguesia industrial. É um grande contexto que está vendo o retorno das monarquias absolutistas. Cara, tu tá careca de se lembrar da Revolução Francesa, a bagunça que fez aquilo, o fim do absolutismo em nome da liberdade e da igualdade dos ideais iluministas. Ali por volta do 1815 e 1816, desde o Congresso de Viena, voltam a ganhar força as monarquias absolutistas e voltam ao poder. Só que essas monarquias absolutistas elas não tinham mais condições de governar com as suas características numa sociedade com novas características, que é a sociedade que está se industrializando. Então é óbvio que essa realidade, essa nova realidade política com essa nova realidade social, em algum momento vai entrar em choque. E é no contexto dessas decrépitas monarquias absolutistas e a ascensão de novas ideias, essas que estão aqui no quadro, que você vai pegar o que está acontecendo nas revoluções do século XIX. O que tu já deve ter ouvido falar, as revoluções de 1830, de 1848, conhecida como a Primavera dos Povos, posteriormente a Comuna de Paris. E se tu for perceber, isso aqui vai te ajudar até, quando a gente fala de nacionalismo, até entender as independências das colônias europeias na Ásia e na África. Pega essa ideia. Uma ideia muito marcante dessas que estão em ebulição na Europa é o famoso liberalismo. A gente tem o liberalismo político que foi pensado inicialmente por John Locke, desenvolvido por outros pensadores, onde afirma que o Estado ele deve ter uma constituição que se divide, inclusive, entre poder executivo, legislativo e judiciário, mas especialmente esse Estado no liberalismo político iria garantir os direitos naturais dos indivíduos. E esse Estado precisaria atender a essas necessidades. Já o liberalismo econômico, pensado por Adam Smith, aquele cara que tu conhece pra caramba, aqui prega muito sobre a não intervenção do Estado na economia. Na verdade, a intervenção mínima. E os estados que estão se desenvolvendo em torno do liberalismo econômico, eles vão começar a incentivar cada vez mais a propriedade privada,
privada, a livre concorrência, a liberdade do trabalho. São todos conceitos muito comuns de sociedade capitalista em desenvolvimento. O liberalismo ele começa a ser aderido principalmente por parte da burguesia. Só que junto com isso está surgindo uma outra ideia que vai ganhando forma, que é o nacionalismo, onde surge a crença de que grupos que compartilham características como a história, etnia, cultura, religião, formam uma grande nação. E essas nações, elas começam a reivindicar uma identidade própria. É aí que começam a surgir dois conceitos dentro da Europa. A da independência nacional. Então, assim, você já deve ter parado para olhar o mapa da Europa do século XIX. Não olhou? Olha aí. Você percebeu que alguns países que hoje são pequenos, como a Áustria, nessa época eram grandes impérios. É aí quando a gente fala de independência nacional. O nacionalismo como se desenvolve na Europa e busca trabalhar e desenvolver a identidade, forjada ou não. Tá? Forjada ou não, seja identidade étnica, cultural, qualquer coisa, linguística especialmente, essa galera, dentro desses grandes impérios que já se extinguiram, essa galera começa a falar assim, pô, vem cá não, eu sou um grupo, eu sou uma nação diferente desse invasor austríaco, então eu tenho o direito de ter a minha independência perante a esse domínio estrangeiro, no caso austríaco. Esse pequeno exemplo se encaixa em outras realidades territoriais da Europa, tá? E é dentro do nacionalismo que começa a bombar a visão de autodeterminação. Aí tu me pergunta, professor, o que é isso? Significa que as pessoas, os povos, eles buscam o direito de escolherem as próprias formas de governo, os próprios sistemas de governo, as próprias formas de se governar. O que se assemelha muito com a ideia da independência. Só que esses dois conceitos, independência e autodeterminação, não se afastam da mentalidade nacionalista. Lembrando, onde grupos que compartilham características comuns fazem uma nação. E o Estado surge a partir da organização desses membros dessa sociedade que compartilham elementos comuns. Viu? Só que, gente, o nacionalismo é uma pura invenção. Quando a gente fala sobre a Europa, o nacionalismo ele incentivou a unificação italiana e a unificação alemã. E o que a gente sabe sobre essas duas histórias é que Alemanha e Itália foram duas grandes invenções. Pega essa ideia e estuda um pouco mais sobre isso para você entender o que eu estou falando. Terceiro tema de hoje, a gente vai falar sobre essa galera aqui de cima. Pensando em como romper com a exploração capitalista, em como romper com a exploração do trabalhador e como ultrapassar a miséria do trabalhador a partir do fim da exploração, surgem ideias chamadas de socialistas, que aqui a gente está dividindo entre os utópicos, os primeiros a surgir, aqueles que fazem críticas à exploração do trabalho, aqueles que pensam como gostariam que fosse uma sociedade após o fim dessa exploração, só que não falam exatamente o caminho. Tanto que Karl Marx chama eles de utópicos. Uma figura importante, interessante até de você conhecer, um cara chamado Robert Owen. Já ouviu falar de Robert Owen? Robert Owen era um industrial, ele era um empresário escocês. E na sua fábrica lá na Escócia, ele adotou algumas transformações. Ele fez moradias para os trabalhadores, para eles conseguirem morar perto do trabalho. Ele fez escola, creche para os filhos dos trabalhadores, para eles conseguirem ter onde deixar as crianças durante o trabalho. Ele ajustou a carga horária do trabalho. Só que se você for pensar, essa é uma atitude isolada dentro da empresa de Robert Owen. É aí que surge aquilo que a gente chama de socialismo científico, com Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois, com certeza, você já ouviu falar. Karl Marx e Friedrich Engels, eles surgem no debate sociológico, especialmente porque eles começam a traçar caminhos para o fim da exploração do homem sobre o homem. Um grande resumo, uma grande revolução do proletariado armado.
Só que o que importa para a gente nessas ideias aqui, desse socialismo científico, são conceitos que eles começaram a criar, Marx e Engels, começaram a criar para compreender o que estava acontecendo, como é que as sociedades se transformavam, como é que a sociedade capitalista se transformou. E aí que surge 3 conceitos. O primeiro, da dialética, onde, para eles, a natureza e a sociedade se transformam naturalmente, só que a partir de forças opostas. O positivo e o negativo, o bem e o mal, o forte e o fraco, o oprimido e o opressor. Então é natural que na natureza e na sociedade, forças opostas em constante movimentação estão gerando transformações sociais, tanto em quantidade quanto em qualidade, tá? Só que também tem um conceito, o segundo conceito é o modo de produção. Você já deve ter ouvido falar, né? Para eles, Marx e Engels, toda sociedade possui uma base material, uma estrutura, que é representada pelas forças de produção, que são instrumentos, máquinas, até mesmo a qualificação do trabalho das pessoas. E também é marcada pelas relações. Como é que essa estrutura, essas pessoas, esses materiais são utilizados com base na exploração, com base na escravidão, com base na solidariedade. Esse tipo de realidade, segundo Marx e Engels, moldam a consciência das pessoas, dos indivíduos. E a gente tem um terceiro conceito, que é o famoso motor da história, que é a luta de classes. O proletário e o burguês. E essa disputa intensa entre eles, que buscam objetivos diferentes, também faz gerar a história. Ele faz questão de lembrar de patrícios e plebeus, só que no caso da Revolução Industrial, burguesia e proletariado. O socialismo ele surge para pensar como ultrapassar esse capitalismo que está gerando as transformações que preocupam muitos deles. Quarto assunto, a gente vai falar do anarquismo, também pensado no seio da classe trabalhadora, também pensado para romper com a miséria e com a ultraexploração que os capitalistas fazem. Só que o anarquista, diferente do socialista, prega o fim do Estado e de qualquer autoridade. Aqui a gente tem 2 figuras de proa. Proudhon e Bakunin, cada um deles pensando em como que o bem-estar coletivo deve ser alcançado e como que qualquer tipo de autoridade é a representação da opressão. E o fim do Estado e da autoridade gerará um bem-estar social coletivo. Quinto assunto, pensamento social cristão. Isso aqui é interessante, porque você não deve ter ouvido falar em qualquer lugar por aí. O como que a Igreja Católica no século XIX também reagiu e interviu na realidade que a Europa estava passando. Vou dar um exemplo aqui. Você que já deve ter visto televisão, por aí, nesses últimos anos, você vê o Papa indo lá na janelinha dele falar sobre a guerra na Ucrânia, condenando a invasão russa contra a guerra na Ucrânia. Ou você deve ter visto o Papa indo na janelinha falar como que nós devíamos nos cuidar na época da pandemia da Covid. Você já deve ter ido ver o Papa indo na janelinha dele falar sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza, o genocídio, o assassinato feito por Israel. Você já deve ter visto algumas situações onde o Papa, como líder da Igreja Católica, se expressa por assuntos que estão acontecendo em diferentes lugares. É basicamente isso que aconteceu ali no final do século XIX, com a encíclica Rerum Novarum, que significa das coisas novas. Ele faz uma grande crítica à exploração que está sendo feita em cima dos trabalhadores que estão vivendo em miséria. E ele nega o socialismo. Repito, ele nega o socialismo. Tanto que ele confirma a propriedade privada, mas ele pede encarecidamente: empregadores, ouçam as reivindicações dos trabalhadores que estão exigindo por mudanças por direitos. Essa é a participação do Papa Leão XIII, lá no final do século XIX, quando a gente fala nas ideologias europeias do século XIX. Com certeza existem outros assuntos que se relacionam com todos esses aqui, mas essa aula já cumpriu tua missão. Não esquece, você reparou que eu não falei para tu curtir
curtir nem se inscrever, né? Porque eu vou falar agora. Não esquece de se inscrever, gente. O Plano de História está crescendo, ele cresce com você. Se quiser dar uma comentada, se quiser acender o sininho aí, para a gente se lembrar das próximas aulas. Se tu chegou aqui pela primeira vez, assiste mais aula. Não vai embora não. Fui.